É debate na web, não diálogo na web, né? Estamos ao vivo, só fui avisado agora que estamos ao vivo. Para a primeira edição do Debate na Web de 2019. O assunto é um assunto que está rolando nas mídias sociais e, de alguma maneira, mobilizando setores diferentes da sociedade, que é o tema da educação sexual nas escolas. É papel das escolas promover a educação sexual dos jovens? Isso é um assunto exclusivo das famílias? Essa é a pergunta mais geral. Mas nós não vamos fazer aqui uma discussão teórica sobre esse tema. Nós vamos discutir como é que esse tema se materializa no dia a dia das escolas, na relação com os alunos, com os professores, com os pais, com as famílias, com as igrejas. E para discutir esse tema nesta perspectiva, nós temos 3 pessoas que conhecem esse tema, não de ouvir falar, mas de vivenciar esse tema. À minha esquerda aqui, a Yara Sayão, que é psicóloga e que trabalha com esse tema desde o final dos anos 80, aqui na rede municipal de São Paulo, passou por experiências no Ministério da Educação, experiências importantes que disseram respeito também a esse tema da educação sexual nas escolas, trabalhou na FEBEM, então conhece jovens e jovens com as mais diferentes características. A Patrícia, que é vereadora e que é pastora da Comunidade da Graça, portanto é evangélica, e uma das questões que se coloca é como é que este tema da educação sexual nas escolas mobiliza o imaginário, suscita preocupações nessa comunidade. A gente quer aqui entender, mais do que fazer julgamentos sobre isso. E o Alexandre, que até recentemente foi, por 2 anos, secretário municipal de educação, secretário municipal de São Paulo, e que, portanto, teve sob sua responsabilidade a principal rede pública de escolas em um município brasileiro. E que também tem uma longuíssima experiência na administração pública, tanto municipal como estadual. Nós temos hoje, como parceiro, o Quebrando o Tabu, e o Quebrando o Tabu é sempre um parceiro muito importante para a gente, porque nos permite ter um alcance que sozinhos, francamente, a gente não teria. E esse alcance visa fazer com que as pessoas participem dessa conversa, e elas podem participar, seja pelo chat do Facebook da Fundação, seja mandando perguntas pelo e-mail alvivo@fundaçãofhc.org.br, fundação sem cedilhas e sem acentos. Então, vamos em frente. Começo por você, Yara, perguntando como é que esse tema da educação sexual ou orientação sexual, até valeria a pena esclarecer por que há essa dubiedade em relação ao tema, entrou na rede pública de São Paulo. Acho que São Paulo é um bom exemplo, porque São Paulo é a maior rede pública do país. Só para puxar uma coisa lá de trás, que tem a ver com a minha história pessoal, minha mãe foi educadora, Sinira Estocco Fausto. E ela dirigiu como orientadora, foi orientadora do Ginásio Experimental da Lapa, no final dos anos 60. E ali se dava orientação sexual. À época acho que se chamava orientação sexual e não educação sexual. Não me lembro. Foi uma espécie de experiência pioneira, muito limitada, porque essas aulas eram dadas nos ginásios experimentais. E que, no período do regime militar, tiveram vida curta. E isso volta já no período da redemocratização para a rede pública de São Paulo. Então, eu queria aproveitar a tua experiência para você nos contar inicialmente como é que esse tema surgiu, por que ele foi incorporado na rede pública de São Paulo. É interessante a gente pensar de que não é de agora, né? A gente tem relatos de experiências e não apenas proposições. No Brasil, para você ter uma ideia, desde 1920 a gente tem relatos escritos e não apenas orais de experiências em escolas públicas e particulares.
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? A gente tem relatos mesmo, análises, muitas dissertações de mestrado foram produzidas a partir desses relatos escritos. Em São Paulo, exatamente, década de 60, escola de aplicação, os colégios vocacionais, São Paulo, interior, e deixaram ricos relatos mesmo de discussões com esse trabalho, né? Então, isto volta agora, década de 80, neste momento, a professora Cristina Bruschini, da Fundação Carlos Chagas, tem um trabalho muito interessante sobre isso, onde o GTPOS, o grupo do qual eu fiz parte, a gente bebeu dessa fonte, ela define... GTPOS quer Grupo dizer... de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual. E isso era ligado à secretaria? Era uma ONG que foi convidada a fazer esse trabalho na Prefeitura Municipal de São Paulo. Final dos anos 80, governo Luiz Erundina. Isso, 89 e 92 a gente fez esse trabalho, né? Então, os relatos todos permitem, a professora Cristina define a história da educação, da orientação sexual no Brasil como uma história de avanços e recuos, né? Então, desde 1920, por diferentes motivos, em diferentes épocas, isso está presente e isso é retirado, né? O que eu acho que foi, que precipitou, final da década de 80, coisas ligadas à sexualidade, ao exercício da sexualidade por jovens e coisas muito interessantes e preocupantes. Primeiro, o aumento da gravidez entre jovens, né? Naquele momento, inclusive as pesquisas pegavam a faixa etária de 10 a 18 anos, não tinha o corte ainda de 10 a 14, 14 a 18, que depois possibilitou outras reflexões. E também o aumento da contaminação pelo HIV entre jovens, que aí se manifestava depois pela janela imunológica e tal. Então, foram fatos que trouxeram bastante acho que não foram os únicos, não foram os exclusivos, mas talvez precipitaram, né, de que esta questão voltasse então com força. Não só na rede pública, mas também na rede privada, muitas escolas. Década de 60, a gente teve também muito veiculados as publicações do Padre Charbonneau, né, sei, que foram era do muito... Colégio Santa Cruz, um colégio Isso, privado. e que foram muito lidas de elite e católico. Católico. Agora, que teve veiculação pública, né, que muitas outras escolas também, muitos educadores beberam dessa fonte e ele achava importante trabalhar isso em escola. Muito bom. Posso dar um salto aqui no tempo? Vou pedir licença, Patrícia, para passar, digamos, momentaneamente, fazer um sobrevoo e chegar ao Alexandre, porque você tem essa experiência da rede municipal mais recente. E não é para cobrir todo o período do final dos anos 80 até agora, mas como é que essa bola chegou até você? O que é educação ou orientação? Pois a Yara ficou me devendo esclarecimento sobre a diferença entre orientação e educação sexual. Mas como é que essa questão, esse desafio se coloca hoje na rede municipal de São Paulo? Olha, primeiro, o que é importante a gente dizer é que a construção numa rede de educação pública, ela é histórica. Quer dizer, então, aquilo que a gente faz hoje deriva de muitas iniciativas que vêm ao longo do tempo, tanto dos recuos quanto dos avanços que aconteceram. E com esses avanços, recuos e com essa história, a partir dela, a gente construiu um currículo novo em 2017. E este currículo, ele, alinhado com a Base Nacional Comum e com os ODS da ONU, ele prevê... Base Nacional Comum tem que explicar ODS, Nacional, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Comum curricular, né, que é uma regra que todos os municípios e estados brasileiros têm que ter o seu currículo alinhado a uma Base Nacional Comum. Né, um currículo vamos dizer assim, um ponto de partida para o desenvolvimento do currículo das redes, das escolas estaduais, municipais e particulares. E com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é uma agenda mundial para 2030. Esse currículo prevê, na área de ciências, o trabalho com a diversidade. Diversidade em que sentido? Tanto para que as crianças possam aprender pensamentos científicos distintos, ou seja, não uma veia exclusiva, quanto também, no caso da educação sexual, entender do ponto de vista biológico, sociocultural e afetivo, né? Como isso constrói a personalidade de cada uma dessas crianças. Então, você tem momentos distintos em que isso vai sendo trabalhado, né? Tem um período
em que conhecer o próprio corpo e as diferenças entre as pessoas é muito relevante. Você diz por faixas etárias. Exatamente, né? Tem um outro período em que está havendo uma transformação no corpo, né? E ela precisa ser, as crianças trazem essa dúvida para dentro da escola e ela precisa ser discutida. E as crianças e os mais velhos, aí tem um trabalho importante para se evitar muitas dessas questões que estão colocadas, e especialmente na população mais vulnerável. A questão da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, a questão da gravidez precoce. Essas discussões, mesmo que a escola não queira, elas aparecem, porque elas estão no mundo. Uhum. E a escola é um lugar onde essa discussão vai ocorrer, e ela precisa estar preparada para isso. Então a gente se preparou, de um lado, desenhando um currículo, formando professores, respeitando uma história da rede de discussão, mas que também preveja com que a escola respeite o que o aluno traz de fora. Porque a gente tem nas nossas redes, numa rede pública, uma diversidade de famílias que precisam ser respeitadas pela escola também. A escola tem que mostrar que o mundo é diverso, que há formas distintas de compreender uma série de fenômenos, inclusive a questão da sexualidade, daí a questão sociocultural e afetiva é muito relevante, mas também acolher aquilo que a criança ou o adolescente traz da sua comunidade, seja ela uma comunidade religiosa, seja uma comunidade não religiosa, enfim, da sua família, né? Então, acho que a rede trata a questão fazendo este balanço. A gente tem um currículo e tem um trabalho que prevê apresentar para as nossas crianças no tempo certo a questão, no momento certo, e ao apresentar, acolher aquilo que a criança também traz de casa. Deixa eu pegar esse fio da meada e te colocar dentro da conversa, Patrícia, porque esse tema da diversidade, que é diversidade segundo diversas variáveis, uma delas diversidade religiosa. Uhum. E a comunidade evangélica é uma comunidade crescente na sociedade brasileira. Sim. Ela não é homogênea. Não. Né? Como é que essa temática chega na comunidade evangélica? Qual é o teu relato, a tua perspectiva, a tua experiência com relação a esse tema? Bom, eu diria, Sérgio, que dentro da comunidade evangélica, cerca de 70% dela vê essa proposta como uma ameaça a usos e costumes, né? E eu acho que essa discussão aqui é extremamente pertinente, necessária e urgente para realmente desmistificar o que se quer dizer, né? Eu acho que a Yara tem muito mais propriedade de falar disso do que eu, da questão da orientação sexual. O que é isso e, principalmente, para a comunidade evangélica, o que não é isso, né? Porque a gente o cristianismo vem oriundo de uma fé judaica, do judaísmo. Jesus era um judeu, né? E dentro da crença do cristianismo, existem regras morais muito rígidas, que não necessariamente foi aquilo que Jesus quis trazer, mas que a cultura já se impôs durante séculos e até hoje tem essa regra. Por quê? A gente vem oriundo de uma crença que a orientação, a educação toda era dada no contexto do lar. O pai ensinava a cultura, a mãe ensinava para as filhas meninas a questão da organização doméstica, da arte culinária, de você fazer uma tecelagem. Elas também eram ensinadas no que diz respeito à administração, à cultura. Não era uma coisa tão vamos dizer assim, cerceada para os padrões de uma mulher, como a gente imagina. Se aprendia muita coisa, mas é claro, dentro de uma cultura extremamente patriarcal. Uhum. E o menino, né, o menino era treinado para saber os idiomas, as línguas, a escrita. A menina não tinha o direito, nem a mulher, de estar nesse universo do conhecimento, né, do aprendizado em si. Então, a escrita era restrita ao universo masculino. Só outros clãs muito afortunados financeiramente que às vezes permitiam que as meninas fossem ensinadas e letradas, né? A gente tem casos de mulheres que foram juízas na Bíblia, no Velho Testamento. Então isso acontecia, mas a educação por si era parte da função da família, exclusivamente familiar. Então o que a gente tem hoje
é uma dicotomia dentro dessa crença de você partir desse universo familiar que muitas pessoas querem ter esse direito até hoje, né? Vocês sabem disso, muitas pessoas têm projetos para se ter a educação familiar, para a família fazer a alfabetização, ensinar dentro de um contexto familiar. Agora, isso era profundamente arraigado a uma crença religiosa. Então, você ensinava para os seus filhos os padrões morais, éticos, dentro de uma crença num Deus que tinha as regras postas de forma muito clara. Então, a gente vem de uma sociedade, de uma crença, Sérgio, que a menina era levada para o casamento entre 14 e 16 anos. Ali ela tinha a primeira experiência sexual da vida dela. Maria mesmo, quando foi visitada pelo Espírito Santo, que concebeu Jesus, ela era uma adolescente entre 14 e 16 anos. Então, vocês imaginam para uma população, né, para um segmento, para um público que tem essa prática. Patrícia, mas tem até hoje? Tem, gente. Hoje está se retomando, no universo evangélico, a prática da corte. Então, você namora uma pessoa, tem um relacionamento com ela até o casamento, sem toque, sem beijo, que dirá com relação sexual, né? Isso ainda é tido por muitas pessoas como uma prática condenável. Então, o que a gente precisa é ter, a partir dessa premissa, saber que tem um abismo cultural, né, geracional, para aquilo que se pretende implantar hoje, né, e que não é hoje, como a Yara disse, desde 1920, está se tentando trabalhar na prática da orientação sexual. Deixando claro para esse universo, para esse segmento, para esse grupo, para o meu grupo, inclusive, de que quando a gente está falando em educação sexual, a gente não vai sentar as meninas e os meninos, as crianças, e falar assim, olha, aqui é o pipi, né? Você mexe nele assim, aí você vai dar prazer para o menininho. Não, não é isso que você está falando. Ou então você vai mudar uma orientação sexual que o seu filho teria, mas que por influência de um universo pedagógico, de educação, ele vai passar vai deixar de ser menino para se tornar menina. Ou o contrário, por conta de uma influência da escola pedagógica ou de orientação. Então, assim, é isso que a gente tem que deixar claro que não vai acontecer na orientação. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas namoram, têm relacionamentos longos, né? Essas pessoas que namoram em relacionamentos longos têm hormônios, né? São saudáveis, graças a Deus, e você está exposto a ter, sim, uma relação sexual no seu namoro, ou então não está namorando e ter a prática sexual, né? As pessoas têm essa opção e tem que levar em consideração também, Sérgio, Alexandre e Yara, a questão que eu acho que é primorosa, que se chama livre-arbítrio. Mesmo na fé cristã, evangélica, judaica, tem que se considerar o poder decisório. Nossa, Patrícia, mas você vai deixar sua filha ter relações múltiplas sexuais antes de casar, você sendo evangélica? Veja, eu ensino para o meu filho o meu conhecimento. E eu reproduzo, geralmente, aquilo que a gente é, na nossa prática, né? A gente tem a relação sexual e a sexualidade, que é muito maior do que a relação sexual, isso está no meio de todo mundo. A gente discute isso, a gente vê em filme, a gente vê em novela, a gente, quando toca numa pessoa que a gente é atraído, acontecem coisas, fenômenos, né, no nosso corpo. Enfim, isso faz parte da nossa vida. A sexualidade faz parte da nossa vida, está presente no nosso universo cotidiano. Mas nós mudamos. De 2000 anos para lá, nós mudamos muito como sociedade. Então, por isso, a gente tem que estar aberto a essa discussão e ela é cada vez mais urgente. Yara, como é que, na tua trajetória profissional, como é que esta questão de lidar com diferentes fés religiosas, diferentes princípios morais, éticos, como é que isso apareceu nas escolas e como é que isto como é que as escolas lidaram com essa diversidade de crenças? E se digamos,
esses receios que a Patrícia relatou tão bem, de maneira tão viva, eles já apareciam anteriormente? Talvez seja oportuno mesmo retomar, né, esta questão da educação sexual e da orientação sexual. Né? A gente tem muita convivência dessas duas expressões. No trabalho do grupo do qual eu fiz parte, que a gente implantou, né, fez esse trabalho com professores, a gente deliberadamente adotou a expressão orientação e não educação para favorecer uma transparência de que não é o trabalho da família. É um outro trabalho, diferente do trabalho da educação sexual, que toda família faz, falando ou não. Gestos, olhares, silêncios, posturas, postura corporal, tudo isso ensina. Uma criança aprende e apreende a questão de quais são os valores que esta família dá, que a mãe, a avó, Sim. quem cuida. Ela aprende. Isso aqui é bom, feio, sujo, Exato. limpo, etc. Se a Basta gente- olhar no rosto do seu pai e da sua mãe para ver como eles reagem diante eles de se uma tocam. menção, claro, Exatamente. Quer como dizer, eles se tratam, né? a educação sexual acontece em todas as famílias a partir da crença religiosa ou da ausência dela. Isto passa, né? Isto é função da família. Não só da família, meios de comunicação também educam. Né? Uma série de outras instituições sociais também têm seus valores e tentam transmitir às crianças. Orientação, né? O termo orientação, então, sexual, para aproximar a expressão orientação de orientação nos modos pedagógicos, como orientação vocacional, por exemplo. Abrir possibilidades, informar, para que o aluno, né, possa aí se posicionar. Então, é nesse sentido, assim, a orientação sexual proposta para poder favorecer conhecimento, que é a função da escola, discussão, para possibilitar uma tomada de posição. A gente sabe que todo adolescente absorve, sim, os valores que a família transmite e, em algum momento, às vezes com 11, às vezes com 19, vai transgredir, vai assumir valores próprios e vai, eventualmente, discordar da família, assumir outros valores. Quantos de nós não conhecemos pessoas que discordam da crença religiosa da família toda e assumem uma outra posição? Né? Então, quer dizer, é função da escola propiciar conhecimento, debate e discussão para a tomada de posição. Então, nesse sentido, a orientação, né, é um termo polêmico, porque também aí E as lembra a orientação escolas- sexual no Isso. sentido de orientação. De preferência homoafetiva. sexual. Exatamente. Exato. Mas, Essas, enfim, ambiguidades semânticas, elas podem despertar muitos fantasmas, né? Exato. Orientação sexual é aconselhamento, informação, ou é indução para que o garoto Exatamente. transe com garoto e a garota transe com garotas? A Né? proposição, acho que tanto dentro do currículo como fora do currículo, como foi um pouco o trabalho feito, né, como uma aula optativa, um momento optativo. De Era encontro optativo. Era quando optativo. Isso, sei. Como na Prefeitura Municipal de São Paulo o trabalho foi feito antes dos parâmetros curriculares, a gente fazia uma reunião com os pais na escola, os educadores faziam uma reunião com os pais, mandavam um bilhetinho e só mediante uma assinatura de permissão dos pais é que o aluno poderia frequentar esses momentos. E, para nossa surpresa, a adesão foi muito maior. Né? Muitas famílias evangélicas assinavam e falavam, não, sabendo que vocês não vão interferir, que vocês não vão dizer para o meu filho o que é certo e o que é errado, isso digo eu, né? Eles ficavam tranquilos e assinavam, e diziam, sim, Entendi. ok, eu tenho dificuldade, às vezes até delegando demais, eu tenho dificuldade de falar do assunto, vocês falem, a gente dizia, não, peraí, a escola não vai substituir a família, ela vai complementar. Porque dá para a gente pensar, não é fácil, e é por isso que o grande nó dos trabalhos de educação, orientação sexual, é o profissional que vai desempenhar. Eu não Porque- gostaria de estar na pele desse profissional, porque ele Mas fica emparedado. Mas Exatamente. vou trazer um exemplo, né, que, por exemplo, vou tirar um pouquinho da sexualidade e pensar numa outra questão, até numa pré-escola. Quantas vezes uma criança de pré-escola briga com um amiguinho na escola e vai lá e bate? E aí a professora vai intervir e ele fala, não, meu pai mandou meter a mão em quem mete a mão em mim. E que a escola não pode ir lá e chamar, falar, meu senhor, o senhor não pode falar isso, né? Mas pode dizer, em casa, seu pai fala, aqui a gente resolve as coisas conversando, não é assim? Né? Quer dizer, é possível, com delicadeza e com respeito aos valores familiares, a escola ampliar possibilidades e introduzir uma outra ferramenta para o aluno. Aqui a gente conversa, então aqui não vai responder com porrada, não. Vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo, é assim que eu faço, é assim que... Né?
E aí, então, quer dizer, esta questão do respeito às diferenças é básico. A gente tem muitas, no trabalho, né, cotidiano com as adolescentes, com os adolescentes, a orientação sexual, a educação sexual no espaço público, na escola, ela não pode ser invasiva à intimidade, de forma nenhuma. Ela tem que cuidar para que os alunos não tragam depoimentos pessoais, porque aí a coisa complica. Claro. Isso é para uma roda de amigos, é Sim, para intimidade. não é consultório de psicoterapia. Não é aconselhamento, não é psicoterapia, de jeito nenhum. O professor tem que saber, inclusive, porque às vezes os alunos, na ansiedade de querer discutir, vêm com depoimento pessoal. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele fez... Não, peraí. Nós vamos discutir não o que você faz ou o que você deixa de fazer, mas como é a questão da virgindade, por exemplo. Né? Não é a minha opção, então vamos discutir. Vamos ler textos. A antropologia, por exemplo, trouxe textos muito interessantes para os professores poderem discutir. Quando a gente vai para uma outra cultura e olha de fora, isso nos dá recursos, nos dá elementos muito interessantes para a gente voltar a pensar, e agora? E aqui com a gente, como é que é? Né? A questão de gênero, que a Patrícia estava falando, quer dizer, o Arco e o Cesto, um texto clássico da antropologia, foi muito lido e discutido pelos professores e aí indicado para os adolescentes. Olha como é que é lá. Deixa eu te interromper um minuto aqui, só para... Você disse duas coisas que me marcaram aqui, quer dizer, entre muitas outras, mas parâmetros curriculares, que é uma espécie de primeira iniciativa do governo federal, ainda na gestão Paulo Renato, de estabelecer, digamos, parâmetros para a formulação dos currículos no nível dos estados e do município. Me parece que ali, digamos, a orientação ou de educação era um conteúdo optativo, né? Um tema transversal, não era obrigatório. Queria te perguntar, Alexandre, como é hoje isso? Olhando a base comum, tornou-se um conteúdo obrigatório? E na prática, como se dá essa relação entre as escolas e as famílias? Yara falou aqui uma espécie de compromisso, digamos, assinado, uma autorização. Como é que isso funciona hoje? Olha, primeiro, no caso do município de São Paulo, no currículo é um conteúdo obrigatório. Né? E para isso a gente precisa trabalhar muito a formação dos professores. Desculpa te interromper, só para deixar isso claro. É obrigatório em todos os municípios brasileiros? Isso é uma norma federal? A Base Nacional Comum, os municípios têm até 2020 para adequar os seus currículos a partir da Base Nacional Comum. A base não é um currículo, né? Ela é uma base, como o próprio nome diz. A partir dali, cada município, cada estado desenvolve o seu currículo. No caso do município de São Paulo, é um conteúdo obrigatório. E aí tem um trabalho que a Yara colocou, que é muito importante, que é de formar os professores, de dotar os professores, porque assim, esse tipo de conflito, ele também está na sociedade e ele entra na escola. Né? E aí, o professor, muitas vezes, está numa situação complexa, porque ao mesmo tempo tem alguém que vem de uma comunidade onde isso não se discute, onde essa discussão ela é proibida para meninas ou para uma determinada idade, e ao lado, sentada, uma criança onde isso é algo bastante comum e até trivial. Então, como mediar essas questões dentro da sala, eu acho que é o grande dilema dos professores hoje. Não só na questão da educação sexual, quando a gente vai falar, enfim, de todos os movimentos que estão acontecendo hoje para cercear as escolas, né, do ponto de vista da discussão que pode ou não ter, cercear os professores, a gente vê que, no fundo, a gente tem uma confusão sobre o que é uma escola laica. Né? A escola laica não é uma escola que ela nega as religiões, as crenças, etc. É aquela que acolhe todas e entende que é nessa diversidade que a gente tem que construir, levar o conhecimento. Então, tem uma frase que me passaram aqui quando eu estava vindo para cá, de um autor que eu li quando jovem, que eu adoro, meus filhos leram também, que é o Pedro Bandeira. Né? E ele diz assim, preservar a inocência não é manter a ignorância. Então, eu acho que dá para a gente trabalhar, e esse é o grande desafio da escola e da família, e não é só numa rede pública, e não é só com crianças em situação de vulnerabilidade, ou que estão em comunidades, vamos dizer assim, entre aspas, mais conservadoras, às quais a gente tem que ter muito respeito, mas mesmo em escolas particulares, etc., em São Paulo, que é como a gente lida com o papel da família, o papel da escola, respeita os dois, e como a gente mostra para os pais o seguinte, olha, a gente não está aqui para substituir a família, até porque isso é impossível. Né? Eu acho que,
como a Yara também falou na primeira intervenção, pelo gesto, pela forma, pelo jeito que a família se organiza, pela forma que ela se senta, e o que ela discute no jantar, ou se cada um come separado, enfim, tudo isso forma a criança. Né? E vai formando. Quem são os amigos, quem são as pessoas com que essa criança, esse adolescente convivem, isso forma tanto quanto a escola. Mas a escola não pode negar o papel de mostrar toda essa diversidade. Né? De mostrar que, assim, o mundo é diverso, e ainda bem que é, e a gente tem que conviver assim. Porque senão a gente simplesmente impor uma visão de mundo, o que é inútil do ponto de vista da escola, o que vai só emburrecer a todos. Patrícia, as igrejas discutem sexualidade? Ou é um tema tabu sobre o qual não se fala? Uma pergunta que me chegou aqui é interessante, porque a sexualidade, em geral, a gente associa ao prazer. Mas tem violência associada à sexualidade, e muitas vezes essa violência, lamento dizer, ocorre no chamado seio do lar, no chamado seio da família. Tem muito abuso sexual. Violência contra a mulher. Violência contra a mulher. Digamos, os cristãos não deveriam discutir esse tema mais abertamente? Mas não quero colocar nesses termos se deveriam. Discutem. Como é que isto acontece ou não acontece? Na verdade, como você falou, o público evangélico não é homogêneo. Tem muita heterogeneidade nesse segmento. Existem estritos grupos que sim discutem, mas a grande maioria não discute. O que acontece é que, quando a pessoa está prestes a casar, se dá uma orientação para o casamento. Por quê? Justamente por ser um tema tabu. Se não tivesse ainda tanta mistificação em cima da questão da sexualidade, né? Porque a sexualidade também não é só a relação sexual, mas é você lidar com o seu corpo, com o seu desenvolvimento, enfim, tem muito mais gamas a ser discutidas do que a questão sexual em si, mas ainda é um tabu, Sérgio. Então, por isso que esse tipo de conversa é muito propícia para que se chegue num entendimento, né? Porque foi aquilo que o Alexandre falou. Quando eu desconheço um tema, eu fantasio a respeito dele. Quando eu crio esses fantasmas a respeito do tema, eu me afasto da discussão. Então, o que a gente tem que fazer é tentar trazer esse universo, o segmento evangélico, para uma discussão, para uma intervenção e para se chegar num consenso dizendo que, olha, eu não vou me intrometer na sua educação sexual que você dá para os seus filhos. O que a gente está fazendo aqui é um trabalho de, vamos dizer, português, claro, redução de dano. Porque o que já está acontecendo? As meninas e os meninos estão já na prática sexual, seja ela considerada lícita para esse mundo evangélico. Sempre que eu faço uma lei, né, as pessoas confundem muito. Isso também tem uma confusão muito grande na questão política. Né? Se eu faço uma lei, por exemplo, como eu fiz, né, do uso de um implanon, de um contraceptivo, para que as meninas periféricas ou que a mulher em situação de rua, para que ela não tenha uma gravidez indesejada, eu posso ser vista e ser lida, ser tida como uma pessoa que está fazendo apologia ao sexo, fora do casamento, fora dos preceitos bíblicos. E não é isso que eu estou fazendo. Eu estou lidando com uma sociedade que pratica o sexo, que tem o sexo na sua temática, na sua vida pulsante, que a gente é ser humano, a gente vive o sexo também. E para não ter uma consequência mais grave do que aquele ato, né, de uma gravidez, de uma doença sexualmente transmissível, eu estou fazendo uma lei para prevenir isso. Inclusive a questão que se discute tanto a respeito do aborto. Se eu não tenho a gravidez, eu não preciso ter o aborto, discutir o aborto. Então, se eu faço prevenção, eu também coíbo várias séries de comorbidades dessa prática sexual. Então, assim, a gente tem que chegar no entendimento de que eu não estou discutindo a vida privada. Eu não estou discutindo a prática familiar. Eu estou discutindo uma vida pública. Estou discutindo também política pública. Eu estou fazendo com que o dano não seja maior do que a gente vê hoje. Dioturnamente, a experiência deles prova isso, né, na sociedade brasileira. Alexandre, você queria
Posso emendar aqui? Não, Vamos lá, deixa a Yara emendar, depois você emenda. Se a gente pensar nesta questão do aborto, que ainda é proibido por lei neste país... Salvo em 3 situações específicas. Situações, e inclusive é bastante complicado para as equipes definirem isto, né, principalmente quando são situações de aborto entre jovens, cuja responsável é a mãe, né, a família, os pais. Mas a gente tem uma questão de saúde pública. Muitas mulheres e muitas adolescentes morrem porque fazem uso de clínicas proibidas, compram remédios. O Citotec foi um remédio muito difundido, ele vem falsificado para o país. As meninas pagam caro por isso e elas vão dar entrada no serviço público de saúde. Então, por exemplo, num trabalho que a gente coordenava, discutir a questão do aborto não é absolutamente incitar ou dizer quem tem que fazer ou não, mas vamos pensar sobre isso? Como é esta lei nos outros países? Como é esta lei no Brasil? Quais são as possibilidades colocadas aqui? Tem gente que discorda. Dentro da Igreja Católica, que é tradicionalmente um reduto contra, existe um grupo de mulheres que fala mulheres pelo direito de decidir, que produz texto, que defende a ideia. Dentro de, quer dizer, como as diferentes religiões pensam. Isto é um trabalho, claro que não com crianças pequenas, mas já para jovens do final do ensino fundamental do médio, isso é possível. Vamos pensar sobre o assunto, né? Vamos discutir, vamos conhecer. Como é que é isto? Por quê? Porque a gente não pode esquecer, é um traço cultural deste país, a questão da dupla moral. Eu falo, né, assim... O nome disso em português, claro, é hipocrisia, né? E é impressionante o quanto isso atinge as jovens. Conversando com algumas adolescentes, é como se elas escondessem a vivência sexual delas próprias, né? De tão difícil. Então, não vão em busca de contraceptivo, e muitas vezes elas não têm esse espaço na família e só encontram esse espaço na escola. Né? Então, quer dizer, por que não um trabalho na escola que possibilite que essas jovens possam se cuidar, possam cuidar do seu corpo, da sua saúde e possam ir para uma unidade de saúde, né? Eu acho que hoje a gente vê contraceptivos que são distribuídos, quer dizer, eles são acessíveis, inclusive, e são gratuitos, né? E mesmo assim, às vezes ainda os jovens têm medo. Né, tem receio, quer dizer, pensar sobre essa questão ajuda a iniciar... Pensar sobre, digamos, tem medo de fazer uso do contraceptivo. Sim, porque... Mas não sabem, precisa saber como é que se usa o contraceptivo. E a sexualidade como está o tempo associada... Não é uma bala de goma, né? Está associada a preconceitos, a tabus, então tem muitos associados que vieram, inclusive, de outra geração. Né, e que os meninos dessa geração hoje ainda herdam esta coisa, de que a prática sexual com preservativo não é boa, não é prazerosa. Né? Então, acho que pensar sobre essa questão na escola possibilita que, de fato, eles se posicionem de uma forma menos enganosa, porque é triste muitas meninas se surpreenderem grávidas e chorarem muito e pedirem ajuda, e, na verdade, quando você conversa com elas e vai ver, elas estavam negando isto para elas próprias. Não, sabe, assim, sem tomar absolutamente nenhum cuidado, que pela informação, isso é interessante, pela informação objetiva da aula de ciências, elas tinham. A questão é como se apropriar disso na vivência e no seu próprio corpo. Tem um salto aí. Isso é interessante, isso que eu vou interromper, porque não basta o conhecimento científico. É preciso trabalhar a emoção que aquele tema desperta em você. Sem o que você não faz o aprendizado. Sim. Né? Não basta saber como é que se dá o ciclo reprodutivo. Não, tem todo um transfundo, né? Exatamente. Acho que aí entra você abordar esse tema na própria escola de várias formas, né? E acho que, assim, parte do que eu ia colocar, acho que a Yara já falou com muito mais propriedade, mas é interessante ver que, novamente, quer dizer, o papel da escola é informar, acolher e informar. Acolher no sentido de entender as diversas crenças que chegam com os seus alunos e suas famílias, mas informar e mostrar, por exemplo, no caso da gravidez precoce, é muito comum ter um dado cultural aí, mais do que uma relação sexual sem proteção, que acontece, etc. Mas muitas vezes as meninas, elas veem isso como um lugar de passagem para a vida adulta. Eu vou ter uma vida diferente, né? E muitas vezes essas meninas acabam tendo uma gravidez precoce e o seu parceiro acaba 2, 3 anos depois, deixando-a sozinha, criando um filho. Ela evade da escola, tem uma série de questões aí que, de alguma forma, mexem com a vida
dessa menina. Então, eu acho que é fundamental a gente entender, tudo que a criança traz de casa e da comunidade em que ela está é importante para a escola. E a escola tem que saber lidar com isso. Tem que saber lidar com uma menina que é de uma família e que também acredita, não só porque a família, também porque a família trouxe, que ela tem que se guardar até o casamento, até uma menina que começou a ter relações sexuais um pouco mais cedo e sua família entende que isso... Deixa eu complicar um pouco mais porque eu acho que a gente precisa entender, Sérgio, que não adianta a gente querer, do lado do Estado, também imaginar que nós vamos superar o papel da família, porque isso não vai acontecer. E a gente precisa trazer essas pessoas que negam a necessidade desse conhecimento, a necessidade da escola informar, para perto da escola, para perto do Estado, para perto de nós, para que a gente possa mostrar, olha, Alexandre, na tua experiência é um balanço como secretário, a família que deve ser assim, acho que estamos todos de acordo. A pergunta é, as escolas estão preparadas para responder? Há um esforço consistente dos governos, governo depois de governo, de preparar os profissionais? Tem especialista, ou você pega uma professora que faz 1 milhão de coisas e diz, faça mais esta? Como é que é, assim, na real, como é que isso acontece? Olha, eu acho que hoje, talvez, das profissões mais desafiadoras é do professor. Não só esse assunto, mas todos os outros assuntos estão entrando hoje na escola, seja ela pública, seja ela privada, e as famílias, muitas vezes, estão entendendo o seguinte, não, você tem que ensinar aquilo que eu acredito, do ponto de vista político, ideológico, pessoal, religioso, familiar, e por aí vai. Então, eu acho que o que a gente precisa aprender a sentar com as famílias e dizer, olha, esse é um território que é de todos nós. Né? E eu vou respeitar, e eu respeito, escola, a tua crença, mas tem outras crenças no mundo. E o meu papel aqui é trabalhar do ponto de vista da informação, da educação, da cultura, da transmissão, o conhecimento de forma mais ampla. E eu não vou te substituir, que é um pouco que a Patrícia colocou, que é muito importante, ainda mais vindo de uma liderança evangélica e religiosa, que é assim, é uma discussão que precisa ser generosa e fraterna entre o Estado, e a escola representa o Estado, e essas famílias todas, de que, olha, ninguém aqui vai substituir o teu direito de educar seu filho. Mas, por exemplo... Mas você não pode, por outro lado, como pai, fazer com que ele não tenha a possibilidade de acessar determinados conhecimentos, que são muito relevantes para ele formar. Vamos lá, a Prefeitura Municipal de São Paulo oferece educação sexual em todas as escolas de maneira sistemática? Isso está no currículo ou digamos, uma coisa é o que a lei diz e outra coisa é o que acontece na realidade? Isso está no currículo de ciências, muito claro, muito evidente, ano a ano, depende do momento em que a criança está. E digamos, os conteúdos são separados por faixa etária? São separados por faixa etária, como disse no começo, a gente tem 3 ciclos, né? Um ciclo de alfabetização, que são as crianças do 1º ao 3º ano, um ciclo que vai do 4º ao 6º ano, outro do 7º ao 9º. E temos também o ensino médio. Então, obviamente, o que a gente trabalha a partir de determinadas idades, a gente tem algum tipo de trabalho diferente do que dos pequenininhos. Os pequenininhos, não é o caso de você entrar com isso, mas você pode... a partir de um determinado momento, de uma certa idade, as crianças começam a ver uma transformação no próprio corpo. E essas dúvidas vêm para a escola. E a gente forma os professores de ciências para trabalhar com isso. Né? O currículo prevê isso expressamente, então todas as escolas devem trabalhar. E as formações dos profissionais de ciências que estão em curso, elas levam em conta o currículo, elas formam a partir do próprio currículo. Sem contar, que também é importante dizer, no caso da rede municipal, que todas essas intervenções que foram feitas desde lá de trás, elas deixaram uma história na rede que vai passando de escola para escola. Quer dizer, nós não estamos inventando a roda agora. Quer dizer, o próprio currículo ele vem a partir da experiência da própria rede, de documentos que foram construídos. Então, não é uma história nova para a rede municipal de educação. Embora, de lá para cá, em 30 anos, o mundo mudou bastante, os desafios são outros, né? E talvez a gente esteja no momento do recuo, né, Yara? Nesse momento
da sociedade, vamos dizer assim, que essa discussão, inclusive, ela acontece por conta Patrícia, disso. na tua cabeça, o que deflagrou essa reação tão forte dos evangélicos? É porque as questões sexuais que foram se colocando na sociedade e na escola, elas se tornaram questões sexuais que vão muito além da relação entre marido e mulher no seio da família? Quer dizer, é isso, porque, digamos, a homossexualidade apareceu. E, portanto, ela apareceu e ela aparece na escola, aparece na TV, não tem como... A transformação de gênero se tornou uma temática. Estou tentando entender aqui por que isto se tornou a questão do tamanho que se tornou. É porque líderes evangélicos ultraconservadores perceberam que tinha uma oportunidade aí de mobilizar os seus fiéis? Isso também existe. Não só líderes evangélicos, como pessoas oportunistas por si só, né, que fazem disso uma bandeira. Eu vou lutar contra isso, vou lutar contra aquilo, vou mudar os valores e costumes. É como se isso fosse possível num projeto de lei. O que acontece é que eu acho que chegou no imaginário evangélico, assim, a coisa passou do limite. E eles têm muito medo daquilo que virá ainda para frente. Mas como a gente falou aqui também, existe muita hipocrisia dentro desse comportamento. Porque eu quero legislar a vida sexual do outro. A minha própria, beleza. Né? Adultério não tem problema nenhum, porque é cultural. Né? O homem pode trair, a mulher que não pode trair, porque daí ela é uma devassa, promíscua. Então, assim, a gente tem essas questões culturais também que acompanham esse comportamento, mas que a gente vê assim, a sensação que se tem é que assim, estamos no bico do corvo. Chegamos no limite. Só que eles se esquecem que, biblicamente, também se conta causas, histórias. Sodoma e Gomorra é um clássico, né? De que as pessoas, todo mundo transava com todo mundo. Né? Os anjos chegaram na frente da casa de Ló e o pessoal de Sodoma queria catar os anjos, porque eles eram bonitos. Quem são esses caras aí? Aí Ló, para salvar os anjos, ofereceu as filhas. Então, pera um pouquinho. Que sociedade é essa que eu ofereço a filha para o anjo não ser assediado, e isso é normal, mas era normal. Então a gente esquece esses contextos também que existiam e a gente segue numa prática sexual que antes era escondida. Vamos falar o português claro. Né? Antigamente as mulheres lá da corte tinham os parceiros escondidos, os homens também tinham práticas homossexuais, enfim, do clero, da nobreza, só que ninguém ficava sabendo de nada. Hoje a gente tem um mundo globalizado, a gente tem rede social, onde tudo se tornou público, que também eu acho um problema. As pessoas perderam a noção do que é público e do que é privado. Né? E isso se expõe de uma forma que traz muito receio para quem está do lado de lá. Você imagina, Sérgio, uma pessoa que foi formada, fala assim, bom, eu casei, virgem, tive sexo só no meu casamento, vou formar os meus filhos dentro desse contexto, daqui a pouco você abre a internet e vê o mundo. Isso gera uma insegurança também. Então, por isso que a gente tem que trazer uma aproximação. Falar, olha, a gente não vive num mundo onde as meninas da sociedade, inclusive as da sua casa, não tem essa, né? Que elas vão ficar virgens até o casamento. Não é essa sociedade que a gente vive hoje. Isso seria muito saudável? Em muitos aspectos, sim. A gente evitaria um monte de exposições desnecessárias, de sofrimentos emocionais desnecessários. Talvez, né, isso fosse cabível num determinado contexto. Mas hoje a sociedade que a gente vive não é a sociedade em que a menina vai virgem para o casamento e o menino no mesmo, porque não era só a virgindade unilateral, né? Era bilateral. Então, não é só no casamento que eles se conhecem. Então, assim, se eu estou lidando nesse tipo de mundo, que não é aquilo que eu gostaria que fosse, como cristão, eu tenho que entender a demanda desse público, mas eu também tenho que mostrar para eles assim, olha, a gente não está fazendo política pública para a sua família. A gente está fazendo política pública para a sociedade. E a orientação sexual não é uma metida de colher na comida, na conversa que é alheia. É política pública.
É isso que a gente tem que ter entendimento. Não é intervenção numa cultura familiar, numa crença religiosa, mas é política pública. Deixa eu pegar, você comentou aqui, Yara, você pode pegar a conversa do jeito que você quiser, mas vou te provocar no seguinte sentido. Você disse lá atrás, usou como exemplo, o pai que manda bater no coleguinha na escola. E lembrou, isso me fez pensar na questão do bullying. Me levou a pensar na questão, digamos, do compartilhamento de intimidade sexual nas redes sociais. Nós estamos vivendo num mundo em que tudo transparece, tudo se comunica, e me parece que as escolas podem ser uma aliada das famílias no sentido de orientar a rapaziada que tem coisas que você faz a quatro paredes, mas você não comenta isso no seu blog ou no seu Facebook. Né? Não sei se você quer falar sobre isso ou sobre outra coisa, fica à vontade. Não, eu acho que é importante a gente pensar, porque a gente vem já de várias décadas de uma vulgarização da questão da sexualidade, de uma mercantilização. E isto gera efeitos danosos para as crianças e adolescentes hoje, que não é que se perdeu um pouco a noção da intimidade, eles estão sendo educados onde esta fronteira está completamente frouxa. Né, confusa. Então, como é que é? Quer dizer, esta questão da intimidade. A gente tem vários programas de audiência incrível na TV, onde o barato é esse, é entrar na intimidade das pessoas. Vamos olhar, vamos espiar. Né? Então, isto é um desafio muito grande. Big Brother, Brasil, exatamente. Sim, pode mencionar. Estava querendo toda cuidadosa. Né? Tem muito essa prática. Eu não sou propriamente a pessoa mais pudica do mundo, mas a mim me agride. O Big Brother Brasil tem dois caras transando debaixo de um cobertor e você tem lá, eu não olho, mas aquilo, digamos, em poucas palavras, aí eu compartilho o sentimento evangélico, embora de que passou de todos os limites da vulgaridade. Né? Eu acho que, então, esta questão, a escola poderia, né, tentar fazer frente a isto no sentido de contribuir para que essas crianças tenham a noção do privado, da intimidade. Né? Isto, às vezes, uma coisa banal, quando ao discutir, por exemplo, onde o tema da discussão com o grupo era a virgindade, claro, um menino ou uma menina perguntando, professora, a senhora casou virgem? E ela ter tido discussão, ter tido uma formação continuada, a gente sabe que formação inicial aqui só não dá conta, né? Que ela possa ter pensado para poder dizer, a minha intimidade eu não vou falar aqui com vocês. Isto eu discuto com as pessoas, né, que me são íntimas. Aqui a gente vai pensar sobre isto, para vocês pensarem a respeito e pensarem a respeito dessa questão em vocês. Né? Então, é possível, com delicadeza, com respeito, acolhendo as crenças, a gente tem uma infinidade de crenças que tem a ver com a questão da saúde, inclusive. Discutir menstruação com as meninas, que nem é um tema tão polêmico quanto aborto, quanto virgindade, muitas meninas, assim, a minha mãe falou que a gente não pode lavar a cabeça quando está menstruada. Né? É função da escola apresentar a norma culta. Então, ok, sua mãe falou, está lá, ela tem um saber dela. Vamos ver o que os livros dizem? Vamos ver outras posições? Vamos ver o que esse médico propõe? Quer dizer, é a criança que vai ficar aqui com conflito e como toda criança e como todo adolescente, em algum momento ele vai resolver isto. Não é a escola que vai confrontar a família. Né? Este homem que diz para o filho, vá lá e bata, né? Mete a mão em quem te agredir, ele tem posições e a gente não pode desautorizá-lo enquanto pai, embora eu discorde em gênero, número e grau do que ele diz. Mas é função da escola, né? Quer dizer, e na orientação sexual está previsto, quer dizer, o respeito a si próprio, ao seu corpo e ao outro é um pilar básico. E isso a gente vai trabalhar o tempo todo. Quando um garoto fala, ele fez... Você fala por você, você não fala por ele. Você tem que respeitá-lo. Ah, mas ele falou uma bobagem. Aqui todo mundo tem direito de falar o que é. A gente discorda, a gente não agride, a gente não silencia quem pensa diferente, a gente não deprecia. Né? Então, quer dizer, isto, sendo muito trabalhado numa formação continuada, vai exatamente, que é o ponto difícil, vai possibilitando que o professor orientador vá tendo mais tranquilidade para lidar com essa questão. Porque, gente, fechando os olhos ou não, a sexualidade está dentro da escola, dentro da sala de aula. A sexualidade está por todo canto. Tá. E nestes tempos onde todos os meios de comunicação acabam empurrando as crianças, muitas vezes para práticas sexuais que elas próprias não conseguem saber se é escolha ou não, se elas querem ou não, muitas meninas já me contaram, olha, eu fiquei com tantos meninos, mas eu no final não gostei numa festa.
Né? Então, quer dizer, é importante que ela possa um pouco, de fato, a gente resgatar essa dimensão. A sexualidade é para prazer. Agora, a dimensão do prazer está muito veiculada como a exposição. Né? Assim, isto é prazeroso. E muitas meninas, né, assim, se pegam perturbadas porque eu não sei se eu estava curtindo ou se eu estava querendo que as pessoas vissem que eu estava curtindo e eu nem sei o que eu estava fazendo. Né? Não exatamente com essas palavras, mas às vezes numa longa conversa a gente depreende o quanto as meninas e os meninos também estão angustiados com isso. Se veem compelidos a fazer coisas, né, são cobrados, são empurrados e de repente não estava bom, não. Você tinha levantado a sobrancelha como que dizendo, digamos, isso explica, digamos, a reação dos evangélicos? Eu acho que sim, porque acho que a gente está num mundo em que se banalizou a questão da sexualidade e acho que tem uma coisa que a gente se preocupou lá, desde o Paulo Freire... Lá é na Secretaria da Educação Municipal, desde o Paulo Freire, a cidade tem um trabalho de informática. Então, eram os primeiros computadores, foi na gestão dele na Irundina, depois vem vindo com os professores e tal. E no currículo digital, que a gente fez agora, para o uso nessas salas, que os alunos têm aula semanalmente, a gente colocou um dos pilares, a questão da ética na internet. E esses usos e essas discussões desde cedo. Eu não posso tirar uma foto da Patrícia aqui agora e publicar sem ela me autorizar. Isso sem falar das questões de intimidade mesmo, que a gente vem vindo, só abrir o jornal e ver quantas coisas acontecem por aí. Então, eu acho que esse também é um papel da escola. E tem uma outra coisa que perpassou a nossa conversa, que é importante, é bastante polêmica, porque também é desvirtuada, que é a questão da discussão da questão de gênero na escola. Porque quando a gente está falando das meninas, por exemplo, há uma série de discussões que hoje são muito relevantes. Desde o seguinte, menina pode jogar futebol? Pô, a gente tem, a melhor jogadora do mundo é brasileira. Atualmente, nós há muito tempo não temos o melhor jogador homem do mundo, mas a Marta melhor brasileira sucessivamente... há muitos anos e tem uma história de vida espetacular. Né? Agora, a menina está lá jogando futebol e, essa menina então tem alguma coisa com a sexualidade dela, ela está jogando bola. Bola é coisa de menino. O que o menino pode brincar, o que a menina não... E aí as pessoas distorcem esse tipo de discussão com uma coisa de que não, vai querer vestir o menino com uma roupa de menina e o contrário. Quando, na verdade, a gente precisa discutir na nossa sociedade e a gente precisa trabalhar com os meninos e meninas a questão de gênero. Isso chega na sexualidade como? A menina não é obrigada a ficar com alguém que ela não quer. Ela não é obrigada a ter uma... não pode se sentir dono da menina, certo? Exatamente. Porque a gente tem ela não é obrigada, por exemplo, a ter uma relação sexual antes do momento que ela acha adequado. E com uma pessoa que ela não acha adequado, porque socialmente isso é... E o menino não pode se sentir dono da menina. E também não pode se sentir frustrado se a menina chegar para ele e dizer assim, pô, eu ainda não estou pronta. E acho que essa é uma discussão que é muito importante na sociedade que a gente está. E aí o pessoal hoje desvirtua, dizer, não, ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero, não existe porque ninguém vai conseguir... Veja, se todos os nossos professores fossem doutrinadores, talvez o resultado eleitoral não fosse o que nós tivemos. Então, eu acho que é muito evidente para nós que a escola tem um limite. E dentro desse limite, ela precisa operar, volto a dizer, para entender que o mundo é diverso, para acolher essa diversidade, mas não se acovardar no seu papel de mostrar o que é o mundo, o que é a ciência, como ela se manifesta, e mostrar que a gente tem diferenças entre nós e que isso que nos enriquece. Eu acho que esse é o ponto. Bom, eu vou considerar a tua intervenção final aqui, porque a gente está batendo no limite aqui. Eu vou pedir para a Patrícia e para a Yara também fazerem as suas considerações finais. Um pouco na linha do último recado. Quer dizer, para o último recado desse programa, que recado que vocês gostariam de dar, um recado breve? Acho que eu vou sintetizar num texto aqui que me ocorreu. Tem um versículo que Jesus estava orando a Deus por nós, pela humanidade. E ele falou assim, Pai, eu não peço que vocês os tirem do mundo, mas que vocês os livrem do mal. Eu acho que é esse o nosso papel, como educadores, como políticos, como interventores, como alguém que vai agir na esfera pública, né? Ninguém vai sair do mundo, eles não vão perder a sexualidade, eles não vão deixar de interagir, de ter os seus desejos, a gente não vai deixar de ser humano, mas o que a gente tem que fazer como política pública
é livrá-los do mal, né? Colocar um limite para que, assim, as meninas não engravidem sem querer, que elas tenham o poder decisório, que elas tenham respeito quando elas forem violadas no seu direito, no acolhimento, que a gente, como Estado, propicie para esses jovens, para essas crianças, aquilo que é devido a elas como interventores que somos. Muito bom. Yara. Eu acho que, né, só retomando assim, é fundamental a gente pensar de que a orientação, a educação sexual não rivaliza com a família, pelo contrário, pode complementar. E de que é sim, em função da escola, está olhando para fora o tempo todo dos seus muros e está pensando por que é que tem aumentado tanto ultimamente, e eu fico até me perguntando se tem aumentado os crimes contra as mulheres, essa questão da intolerância, ou tem aumentado a notificação. Né? E relações de gênero, discutir gênero é fundamental hoje, para uma série de questões, não só para a questão da sexualidade. Esse é um pilar do trabalho de sexualidade. Então, eu acho que rever um pouco todas estas coisas que estão colocadas na mesa e questionar um pouco, quer dizer, nem toda família é tão boa quanto a minha, né? Assim, julgar as outras famílias, a nossa imagem e semelhança é uma herança que às vezes não funciona. Então, as crianças e adolescentes que estão na escola e que têm famílias que, infelizmente, porque não podem ou porque não querem, porque, enfim, não estão transmitindo valores de respeito a si próprio, ao seu corpo e ao outro, elas têm que ter um lugar onde isso possa acontecer. É um direito dessas crianças. E por que não a escola? Eu vou terminar, bom, primeiro agradecendo muitíssimo a participação de vocês. Eu acho que nós vamos ter que voltar a esse tema, porque a gente precisa conversar sobre ele. Eu acho que a consequência mais nociva dessa espécie de sensação de pânico moral que alguns oportunistas procuram provocar é cercear o debate, né? É impedir que se converse sobre esse assunto. Essa tecla da chamada ideologia de gênero, além de ser ela é reacionária mais, ela é intelectualmente desonesta, porque ninguém está dizendo que a biologia não importa. É óbvio que a biologia marca uma diferença entre homens e mulheres. Há casos fronteiriços, mas são mais a exceção do que a regra. O que se está colocando em questão é o seguinte: uma coisa é o gênero determinado biologicamente, outra coisa são papéis sociais atribuídos a homens e a mulheres. E isto é uma discussão da cultura. E é uma discussão e é uma escolha que deve ser feita com a maior liberdade possível. Porque senão nós não teríamos a Marta jogando o bolão que está jogando. Porque no passado não era papel de mulher jogar futebol. Né? Ela não deixa de ser mulher por causa disso, mas ela está autorizada a jogar futebol. Assim como não é papel de mulher aceitar a violência provocada do seu marido. No passado era. Essa é a discussão real. Então a gente precisa discutir desarmar os espíritos, discutir com honestidade, com generosidade, acolher as diferenças, compreender quais são os sentimentos que a comunidade evangélica, os religiosos de maneira geral têm, mas nós não podemos bloquear essa discussão, porque bloquear a discussão fará com que esses problemas do abuso sexual, da hipocrisia, das doenças, em vez de diminuir, isto vai aumentar. Sim. O mal se espalha. Então está na hora de tratar com coragem, com tranquilidade, mas com coragem, esses temas que são temas, o tema central da vida humana. Porque se não houvesse sexualidade, nós não estaríamos aqui. Nada disso faria sentido. Então, dito isso, agradeço quem nos acompanhou por essa hora e, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Obrigada a vocês.